Vou começar a live aqui agora com meu amigo Domênico, também conhecido como Domi Carnívoro. Vamos conversar sobre o trabalho dele, que é Conexão Carnívora. Então, ele faz um podcast chamado Conexão Carnívora e também um evento chamado Conexão Carnívora, que esse ano vai ser o segundo ano do evento Conexão Carnívora, que é uma combinação entre vou botar o fone aqui. Que é uma combinação entre um, um ciclo de palestras e um evento de churrasco e todas essas coisas, beleza? Então ele já deve estar entrando aí. Acabei de chamar ele aqui no privado. Eu tô parecendo com seu filho hoje, Toia. Por quê? Ai, ai. Tô aqui com o meu cafezinho feito na prensa Airpress. Muito bom. De um jeito bem prático. Vamos ver se ele entra. Domi. Tudo bom, Jack? Tudo bom? Jussiane. Barrinha branca. Você faz nutrição hoje, né? O que está achando do curso? Tem interesse de começar ano que vem? Tem algum conselho? Ah, barbinha branca, sim. Tenho sim. Tenho um conselho. Não é prensa francesa não. Foi o Airpress. É diferente. Você faz na pressão, assim. Um pouco melhor do que a prensa francesa. Ó, a faculdade de nutrição hoje, ela me serviu bem, apesar de eu já ter estudado bastante na tribo carnívora e também sozinho, né? As matérias básicas de saúde. Então, as matérias básicas de saúde são fantásticas. Biologia celular, bioquímica, fisiologia, que mais? Anatomia. Não sei se eu estou lembrando de todas. As matérias básicas de saúde, que inclusive são as mesmas de medicina, são as mesmas de fisioterapia, educação física, e então é bom para a gente ter uma base de saúde, né? Muito bom, só que o problema é que parece que tem um momento assim no curso que tem uma desconexão entre a base e as matérias técnicas, digamos, né? Que aí entra naquela linha que a gente já conhece, que são os nutris treinados pelo sistema, que tudo vira contar caloria, tudo vira medo de gordura saturada, tudo vira nutricionismo, ou seja, reduzir a nutrição aos seus nutrientes. A gente sabe que não é bem assim, né? Hoje tem uma moda enorme aí de proteína, então a proteína tá como se fosse a coisa, né? E a carne, né, virou proteína animal. Então a carne é só proteína. Então tanto faz você tomar um whey como uma carne. Apesar de falarem muito assim, não, um alimento natural, né? Mas esse fica muito só no discurso, entendeu? Porque quando a gente vê realmente o que é propagado, o que tem nos encontros, o que é visto como lindo, são suplementos. São suplementos. Então é terrível. Cadê o Domi? Pô, deixa eu chamar ele aqui. Ah, o Domi entrou. Deixa eu chamar ele. Depende muito. Olha ele aí, ó. E aí, Cobra? Beleza? Tudo bom, meu irmão? Tudo bem? Meu, meu convidado, meu amigo, Domênico. Isso aí, isso aí. Tá frio aqui, hein, meu? Tá... É mesmo? Nossa senhora. Aqui tá quentinho. É, por aí, cara, visitar e conhecer. São Paulo, Vitória. Conexão Carnívora, São Paulo, Vitória. A melhor conexão. Quem não gosta são os donos das churrascarias, né, Cobra?
Até que o dono da churrascaria aqui que eu vou sempre, ele me ama. Que eu sempre É. levo alguém, né? Eu sempre levo alguém Ah, comigo. Eu levo o eu cliente, quando, vai pra ele. quando você vê, eu levo. Aí o cara pensa, não. Obrigado pelo Domi, convite, irmão. Obrigado demais aí por ter não, eu que agradeço você ter aceitado. feito. Domi, vamos direto pro assunto. Que Diga. eu vi nascer, participei, né, desde o início, tanto do podcast quanto da do ciclo de palestras e, e a experiência gourmet, né, de curtir carne de primeiríssima da Beef Passion, uma coisa assim incrível realmente. Eu tive o privilégio do Domino levar lá antes, né, na Beef Passion, e eu, como sempre eu faço, eu não fico em hotel, eu fico sempre num quarto com cozinha, para eu poder cozinhar, e eu levei as carnes lá da Beef Passion e preparei, comi, e realmente coisa de louco, né? Carne de banguelo. E esse ano vai ter também parceria com a Bispação lá no Conexão Carnívora? Sim, a gente está fazendo, já está conversando tudo com a BIF, né? Está vendo a questão de local, porque ano passado foi super, pô, você viu, foi lindo e maravilhoso o evento. Eu já está querendo levar mais pessoas para o segundo, né? Segundo... Ô, Domi, o seu áudio não tá muito bom, cara. Não, deixa eu tirar o fone, peraí. Então, de repente... Vê se melhora, sem fone. Tá meio. Melhorou aí? Nossa, melhorou bastante. Então, deixa eu tirar ele aqui. Vamos lá, então. Então, tá, logicamente, conversando com a BIF, o BIF eu sou embaixador da marca, é uma parceira, né? Eu tenho um respeito assim enorme até pela questão de como eles tratam os gados, né? Você viu, Não, é incrível. é incrível o manejo, né? Um manejo que nem encostam nos gados, né? Então a gente está conversando, só que para um lugar maior esse ano a gente está vendo agora que a gente está para definir o local. Tinha um local definido, aí deu um probleminha em relação à data, mas já está saindo aqui o esquema e com outros também patrocinadores, né? Hoje, graças a Deus, no canal a gente está com as marcas de caldo de ossos, né? Que todo mundo conhece aí, que é a Boni, que é a Conserve, né? Além da parte de cosméticos também, que está forte, que é a própria Mubalme, que participou ano passado também. Né? Tem a Tauras, tem a Piortalo, a gente vai conversar com todas essas marcas para fazer o segundo evento. Você está convidado já. Uma honra para mim participar novamente. E que é bacana que você viu tudo realmente desde o início, né, Cola? Desde a ideia. Eu Desde, participei desde a ideia, né? desde Você teve a ideia, eu incentivei, falei, pô, do caralho, e o negócio. E tava lá no dia que fez, pude ver a sua emoção e ver como é que foi bacana demais, né, cara? Que evento legal. Assim, sabe, o primeiro evento sobre dieta carnívora, né, em São Paulo, um sucesso, pô, excelentes palestras, excelente experiência, a galera se amarrou, foi muito legal, foi muito bom mesmo, né? E que bom que vai ter outro agora, né? Já tem data já? Tá, a gente está planejando final de outubro para novembro, assim, mas você vai saber em breve, o pessoal também, mas você antes que todo mundo. Ah, muito bom. É, ano passado eu tive o privilégio de ser um dos palestrantes, né? Falei sobre a dieta carnívora, a dieta da moda há milhões de anos, foi muito legal o tema, né? Fiz um storytellingzinho com vídeo, a galera gostou bastante, exemplificando. E esse ano a ideia é falar sobre cães e humanos, né? É um Exatamente. tema que eu gosto muito também. Rapaz, Isso. eu tô pensando até levar a Luna, hein? Vou levar minha cachorra pra lá. Olha, leva lá, vai ter carne, pô. Vai ter carne e osso. Tem que levar. Porque não tem nada melhor, rapaz. Eu passeio muito com minha cachorra, né? Eu passeio com ela todo dia. E as pessoas perguntam sempre as mesmas coisas. Uma delas é assim: que raça que é essa cachorra? Aí eu falo: é Bull Terrier. Uhum. A outra pergunta é: ela é filhote? E ela tem 6 anos. E aí eu fico
fazendo essa ligação, né? Da Meg White, nossa, de todo mundo que a gente vê, como a gente deixa de envelhecer tão rápido quando a gente faz uma alimentação bioapropriada, né? Ou seja, a alimentação que não é bioapropriada, ela nos envelhece mais. Então o padrão hoje é o cachorro com 6 anos já tá com veinho, meio capenga, meio fraquinho. Outra coisa que falam, perguntam se ela é macho. Aí depois fala, é fêmea? Por quê? Porque ela tem um porte, sabe? Músculo, assim, é forte, inteira, assim, que parece um macho, mas ela é fêmea, né? Então, assim, ou seja, os hormônios, a fisiologia dela tá toda funcionando. E a base, e ela, desde que ela chegou, que eu peguei ela novinha, ela nunca comeu ração, nenhuma vez. Que bênção. E esse foi legal, foi um tema que nos conectou também lá atrás, né, Domi? Que você teve a experiência do seu cachorro, né, que acabou tendo que sacrificar, né? Foi uma coisa muito triste, né? Na Como verdade, ele não teve que ser sacrificado, ele morreu nos meus braços mesmo. Assim, é verdade, é verdade. Diabetes tipo 1, né? Ele teve acetoacidose e tudo, mas na época também, Cobra, não tinha zero informação, né? Foi antes de eu entrar nesse estilo de vida, né? Sim, então, sim. Eu estou cada vez mais assim, empenhado em levar, inclusive, marcas de alimentação pet, alimentação biológica, né, no programa. Subiu uma agora semana passada, tem uma outra marca que está para ir, a marca que foi recentemente lá no podcast, não sei quem conhece, se as pessoas conhecem, eu posso falar um pouquinho do Conexão Carnívora, do podcast? Claro, estamos aqui para isso. Oh, bacana, bacana. Lá no podcast Conexão Carnívora, no YouTube e no Spotify. Semana passada, nós levamos a 374. A 374 é a Júlia, ela é irmã da Amália, da Bife. Né? Sabe que a questão proteica ali, o ruim não é, né? De snacks e alimentação canina, né? Então, assim, e é muito interessante a forma como a Júlia trabalha e a honestidade, porque muito embora, é legal vocês, se você puder, Cobra, dá uma olhadinha no episódio. Ela faz aquela... Eu vi, pô, assisti. Você assistiu? E ela fala com muita humildade, ela fala, nada substitui uma alimentação natural, se for cru e etc e tal, mas claro que aquilo ali é realmente muito bom e os petiscos são maravilhosos, maravilhosos. Não, eu tive, quando eu tive na Bife, eu não sei se você lembra, você falou assim, qual a alimentação de cachorro que a gente come, né? Você teria coragem de pegar a ração do seu cachorro e comer? A bolinha? Pega só uma, ele come aquilo todo dia, pega só uma e come, você vai ver que porcaria que é aquilo. Agora esse petisco, digamos assim, né, da 374, cara, a gente pega, come e é gostoso. Exato. Né? Suíno tem aqui em casa aqui. Assim como algumas vezes eu já peguei, às vezes eu esqueci de tirar a minha comida e tinha a comida da minha cachorra na geladeira, eu comia a comida dela. Eu peguei a comida dela, dei uma refogadinha ali no fogo e comi, porque o que ela come, eu como. O que eu como, ela come. Então não faz sentido a gente dar uma comida para um cachorro que a gente não come. Perfeito. Sendo que uma das coisas que a gente vai abordar lá, né, Dom, que é interessante, é que nós e os cães, quando a gente estuda na Tribo Carnívora, que é a minha comunidade, a gente estuda muito lá, toda semana tem aula, inclusive eu quero te convidar para participar. Claro. Um dia lá, tá? A gente estuda, e a gente estudando, o animal que mais se aproxima do trato gastrointestinal do ser humano é o cão. Não é o chimpanzé, não é o gorila, não é o porco, que é onívoro, né? Não, é o cão, né? Que é um lobo, na verdade, né? Os cães, eles são lobos. Exato. Eles são uma subespécie do lobo, ou seja, é a mesma espécie que o lobo. E a gente tem uma história de convívio, de simbiose com os cães, né? Enquanto espécie, enquanto bicho que evoluiu junto, de centenas de milhares de anos, quiçá milhões de anos. Exatamente. Então já tem essa relação, né? E essa relação, ela se aprofundou exatamente por conta de uma alimentação muito parecida, né? Somos caçadores.
E a gente vê isso até hoje. Você pega os maiores caçadores da Terra aí hoje, atuais, eles caçam com cães. Sempre caçam com cães. Então, essa simbiose com os cães, a gente foi uma via de mão dupla. Em que sentido? Os cães ofereciam pra gente uma puta de uma ferramenta de caça, né? Com faro, com audição, com dentição, com estratégia de caça em grupo, né? Os lobos são fera, orientação espacial e velocidade, tudo para achar a presa, para pegar, né? E também ofereciam pra gente proteção, assim como oferecem até hoje. Então a gente estava lá na tribo, nossos ancestrais, rodeados de lobos amigos, os lobos protegiam contra outros predadores, né? Alertavam. Então isso foi uma relação de muitos anos. Em troca disso, eles ficavam com as sobras das nossas caças, como eles ficam até hoje, né? Então é uma relação muito, muito bacana. Por exemplo, o domínio, o poder, né, de domínio, de fidelidade que a minha cachorra tem comigo, por exemplo, como eu a alimento, ela tem um vínculo comigo incrível, assim, sabe? Ela literalmente come na minha mão. Uma né? conexão, né? E uma conexão carnívora, né? A conexão carnívora humano-cão. Então a gente pode falar bastante sobre isso aí, eu acho que vai acabar que vai por aí, mas o mais interessante é que nós temos, eu gosto dessa linha de raciocínio, né? Nós somos muito parecidos com os lobos, do ponto de vista alimentar e de caça e tudo. O lobo é o quê? É onívoro? É herbívoro? O lobo é carnívoro. Óbvio. Né? Nós, seres humanos, nós somos carnívoros. O nosso intestino, as proporções de intestino delgado, intestino grosso, acidez estomacal, tudo é muito parecido com um dos lobos. Inclusive a nossa acidez estomacal chega muitas vezes a superar a dos lobos. Porque nós éramos, inicialmente, né, depois que a gente deixou de ser herbívoro, porque antes a gente era herbívoro, a gente passou a ser carniceiro. Então, para isso, a gente desenvolveu um estômago com acidez mais apropriada para carniceiros, ou seja, mais resistente contra patógenos. A acidez do estômago serve para isso, né? Para matar bactérias. Então, a gente consegue se alimentar de alimentos no estado inicial de putrefação. Inclusive, a gente adora, né? Carne de sol, né? A gente adora queijo, cerveja, vinho, né? Esses alimentos fermentados. O que é fermentar? Né? Quem fala fermentar é o quê? Fermentar é ficar podre, pô. É apodrecer. Exatamente. Só que tem um apodrecimento que a gente tolera bem. Sim. E tem outro que não, né? Então a gente seleciona os que a gente tolera bem e usa isso a nosso favor, né? Desculpa te cortar, perdão. Pode falar. Não, é interessante você ter falado isso, porque a gente consegue, na verdade, dissolver até osso. A gente consegue dissolver até osso, sem dúvida. Facilmente. Mas, por exemplo, nós nos damos muito bem com caldo de ossos. Né? Por quê? Porque também, junto mais ou menos, é uma história... Um dos benefícios que os cães tiveram a se aproximar da gente foi que a gente dominava o fogo. Né? E o fogo nos tornou muito poderosos. A princípio, durante milhares de anos, a gente dominava o fogo em cultivar o fogo, né? Nossos ancestrais, eles pegavam o fogo que foi naturalmente, através de um raio, um incêndio, alguma coisa, eles pegavam aquele fogo e ficavam administrando aquele fogo, né? Não deixava apagar, levava tal. E mais pra frente, depois a gente conseguiu realmente acender, né? Aí foi o grande diferencial. Então, assim, o fogo era proteção, o fogo era arma, o fogo ajudava a tornar a carne mais fácil de mastigar, né? E mais biodisponível ainda do que ela já é, do que a carne crua. Então nós somos os únicos carnívoros do planeta que comemos carne cozida.
né? Isso. A pessoa fala assim, ah, não, mas ser humano não é carnívoro, não, porque não tem dente, porque não tem não sei o quê. Então, é uma análise muito rasa. Muito. Porque, tá, então tá bom, qual é o outro animal que domina o fogo? Fala pra mim. Qual é o outro animal que sabe conversar, escrever, fazer conta, construir avião, né? Ir na Lua ou não, né? Não existe essa polêmica. Vai saber, né? Então, assim, nossa grande ferramenta é o cérebro, né? Tem alguns que acabam não usando muito, né? E se tornam veganos. Mas É que é falta de B12. Esse B12 dá problema. Mas sabe, cara, a gente estava conversando esse lance pet, esse lance de animais, assim, cachorros, principalmente, fala de cães e gatos de uma forma geral, né? Mas você falou toda a questão do lobo. E outro dia eu recebi uma mensagem que chega até a ser patético. Eu não sei se eu fico triste, se eu dou risada, e, e a pessoa falava assim: os animais vivem mais hoje, domesticados, os pets, por conta da ração. Aí eu falei que não, falei que isso não é uma verdade, tanto que essas grandes marcas aí, grandes, né, Cobase, Pets, tal, não sei o que, você vê diversos ração para doença renal, diabetes, enfim, né? Tudo quanto é porcaria tem lá para vender, né? E aí ele falou, não, mas quem falou isso foi o fulano de tal. Ele perguntou, falou para mim que eu não entendia nada sobre comida, né? Pet e tal. E eu virei para ele e falei assim: existe algum animal carnívoro, gordo ou com problema renal na natureza? Zero resposta. Nunca mais respondeu nada. Então, assim, gente, a forma que as pessoas estão, sem querer até muitas vezes, né, acreditando na ração, que às vezes está escrito natural e não tem nada de natural, né? É a mesma coisa que acontece com a gente, que comprava um suco de uva, mas não tem uva. 25% de uva e o restante, que porcaria que tem lá, né? Então, às vezes, nem o rótulo, por mais que esteja escrito natural, nem natural, e que tipo de proteína está sendo usada ali dentro também, né? Não, tem proteína, não. Aí você pergunta para alguém, né? Foi engraçado, os bastidores das entrevistas são legais, né? E quando você fala com pessoas que mexem com comida biológica para cães e gatos, quando visitam fábricas, produtores, enfim, lá. Mas que proteína tem aí? Não sei. A pessoa que trabalha lá, tu entende? Então, assim, se nem a pessoa que trabalha lá sabe, então, olha como isso é vendido, né? Então, a gente está alimentando muito mal cães e gatos, infelizmente. é tudo muito raso, né, cara? Por exemplo, eu estou estudando uma matéria agora na faculdade que chama bromatologia. Sei. Bromatologia é uma matéria que é a matéria responsável por contar calorias, né? Dizer quantas calorias tem no alimento e também identificar quais são os nutrientes que tem naqueles alimentos. Então, assim, proteína, esse termo proteína, é um termo genérico, entendeu? Genérico. Tudo é proteína, né? Tudo é proteína. Por exemplo, quando a pessoa fala, o trigo tem proteína. Tá certo, o trigo tem proteína. Se você fizer, fala Pedro, se você fizer o teste para identificar se tem proteína no trigo, que é você destruir todas as matrizes e medir o tanto de nitrogênio que sobra ali, vai ter nitrogênio. Ou seja, significa que tem proteína. Você joga numa tabelinha lá e você vê pela quantidade de alimento, pela quantidade de nitrogênio, você infere a quantidade de proteína que tem ali. Beleza, mas qual é a proteína do trigo? É uma bem famosa. Muita gente tem intolerância, muita gente se comer morre, né, os celíacos. Chama glúten. Sim. A proteína do trigo é glúten. Mas tem proteína. Beleza. Mas é glúten, pô. É glúten.
né? E muitos outros alimentos que estão hoje aí na moda, que são proteína, tá, mas qual proteína? Entendeu? Por exemplo, cabelo é proteína. Sim. Se você comer cabelo, qual proteína que a sua célula vai receber do cabelo que você comeu? Nenhum, vai passar direto. Né? Proteína do leite, caseína. Então, assim, não importa a proteína. Importa como o seu corpo vai usar aquela proteína. Exatamente. Então, quando a gente come uma proteína animal, que é o que a carne virou no nutricionismo, né? Pegar a carne, hoje eu aprendo na faculdade que carne é proteína animal. É esse o termo. É bonito, lindo, né? Proteína animal. Só que carne não é proteína, pô. Carne tem proteína. Exato. Carne vai além de proteína, né? E mais tudo que a gente precisa só, além da proteína, né? Todo o resto que a gente precisa, mais a proteína. Só que não tem proteína. Carne tem a proteína, que é idêntica à nossa, né? Então você pega uma proteína do boi lá, da carne do boi, é idêntica à proteína que tem na nossa carne. E ela vai ser decomposta em aminoácidos, que são o que forma a proteína, idênticos aos nossos, na proporção dos nossos, com a quantidade que a gente precisa. E é isso que importa. E outra, já são aminoácidos que são bioadequados à nossa espécie. Nossa célula, o aminoácido, ele vai entrar na célula e vai falar assim, seja muito bem-vindo aqui. Você é amigo. Eu já pego você aqui, já coloco na sequência do RNA aqui e já produz uma proteína para onde que você precisar e na quantidade certa. Agora, tem proteínas, por exemplo, todos os venenos são proteínas. Todos os antinutrientes são proteínas. Ah, mas eu estou comendo proteína, sim, mas é um veneno. Qual é a vantagem de você comer um veneno que se chama proteína? Né? Então, você generalizar tudo a proteína é quase a mesma coisa de generalizar tudo a calorias. Perfeito. Então, o problema da nutrição hoje é isso. Essa medição de nutrientes, quantidade de proteína, quantidade de caloria e todos os outros, ela é feita de uma forma muito superficial. Então, não adianta um alimento ter tal nutriente. O que importa é se esse nutriente vai chegar lá no destino dele na célula. E aí a gente vê isso quando a gente come comida que não nutre, né? A gente vê isso porque o que é o nutriente que foi usado no nosso corpo? É tudo que a gente comeu menos o que a gente eliminou. Então se você come uma comida que você faz muito cocô, que parece que é bonito, fazer cocô bonito, significa que aquilo ali você aproveitou muito pouco, pô. Foi tudo embora. É lixo. É caçamba de entulho da obra. Né? Pegou um monte de material, só que tudo foi na caçamba de entulho. Exato. Qual é a vantagem de ter um monte de caçamba de entulho? Né? Entendeu? Então, por exemplo, eu gosto muito, eu sou engenheiro, né? E agora eu voltei a construir e tal, e a gente está agora usando uma tecnologia que eu sempre fui fã, cara, que chama steel frame, drywall, ou construção a seco. Né? Então, assim, você só manda entregar na obra o que você vai usar. Perfeito. Não tem quebra-quebra, não tem constrói depois quebra, não tem desperdício, não tem... muitas vezes você vai fazer uma parede, por exemplo, de bloco, de lajota, né, de tijolo, metade daquela parede você vai ter que quebrar ela e jogar fora, cara. Entendeu? Quando você faz ela de drywall, né, a chapa, cada pedacinho da chapa você cortou daqui, você aproveita ali e tal. Então é muito parecido com isso no nosso corpo. Quando a gente come carne... É uma engenharia biodisponível. Cara, teve uma matéria, alguém perguntou aqui se é legal fazer o curso de nutrição. Tem uma matéria que eu fiquei apaixonado Uma foi a anatomia, né? Anatomia, assim, eu que sou engenheiro, né? Ver como o nosso corpo é construído é incrível, cara. É incrível, assim, como que os sistemas do nosso corpo estão todos conectados e todos funcionando ao mesmo tempo. É uma coisa incrível. Né?
É incrível, cara, é incrível. É ficção científica. E aí o outro que é mais ficção científica ainda é a biologia celular, cara. Como é que acontece dentro da célula? Cada célula, a gente tem trilhões de células. Todas elas estão acontecendo ali dentro como se fosse uma coisa assim, ficção científica, um negócio maluco, né? Tem um bichinho que pega, vai levando, o outro pega, joga no núcleo, pá. Cara, é incrível. Passa pela membrana e hormônio. É fantástico. Assim, o corpo humano é, como você falou, é uma máquina de última geração, né, cara? É um robô que a gente não consegue chegar nem perto de fazer. Na verdade, a gente não consegue, sendo humilde, a gente não consegue nem entender Exato. o que está acontecendo. A gente entende assim, sabe? A gente tateia o que está acontecendo. Então, quando a medicina vem e fala que sabe tudo, é mentira, não sabe. Não sabe. Tem muita coisa que a gente Não sabe da missa metade. não sabe. Agora, uma coisa eu sei. É comer carne de outro animal, né? Dá certo. Por que que dá certo? Porque a gente tenta entender. Vamos tentar. A gente vai estudando, lê vários livros, né? Vai no especialista, estuda, testa, faz tudo para tentar entender. Tentar entender é importante. Mas o mais importante é que nós dois somos aqui prova viva de que funciona. Exato. Você come, faz a dieta carnívora, você fica bem nutrido, você fica com vitalidade, você fica com saúde, com imunidade, com raciocínio, com tudo funcionando, emagrece, fica forte, tudo ao mesmo tempo fazendo a dieta carnívora. Quem faz sabe. Não perde massa magra, isso é a maior palhaçada. Isso é tudo Aí bobagem. vem falar, não, mas e o LDL? Porque a gente tem que se preocupar, meu amigo. Vamos Inclusive tem aqui, viu, Cobra? Tem uma pessoa que está preocupada aqui. Dá uma olhadinha aqui, ó. O que fazer quando o colesterol aumenta? Pois é, então, assim, vamos para a prática. Assim, eu vou dar uma ideia simples, assim, que, por exemplo, eu venci um medo meu há um tempo atrás. Depois que eu comecei a dieta carnívora, inclusive. Eu tinha medo de nadar. Na frente de onde eu morava ali, onde eu moro, tem uma ilha que fica a uns 300 metros da costa, assim, né? Na praia. E, cara, toda vez que eu nadava para essa ilha, quando chegava na metade do caminho, mais ou menos uns 150 metros, batia um pânico. Eu achava que um tubarão ia me morder, sabe como é que é? Não sei se você já sentiu isso. Assim. O tubarão vai Nossa, morder. Aí eu nadava rápido e chegava. Aí chegava, ainda bem que o tubarão não me pegou. E eu falava, cara, não tem tubarão aqui, cara. Por que eu tô com medo de tubarão? E eu pensava assim, quantas pessoas já foram mordidas de tubarão aqui na praia de Camburi? Nenhuma. Por que eu tenho medo de tubarão? É um negócio irracional, né? Então o que eu fiz? Eu comecei a fazer isso. Eu acordava às 5 horas da manhã, estava escuro ainda, eu mergulhava na água, ia nadando e mentalizando. Não tem tubarão aqui, não tem tubarão aqui, não tem tubarão aqui. Ou seja, era um medo irracional. Porque não tinham evidências, dados que corroborassem com aquilo ali para eu ter medo. Aí vamos pro lado da dieta carnívora. Quem que faz dieta carnívora e piora de saúde, cara? ninguém. 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 Não tem Até hoje piora não de conheci saúde. ninguém. Aí ficam pegando estudos que foram feitos em pessoas doentes, né? Que sim, um LDL elevado é um marcador dos piores, né? De risco cardiovascular, mas é um marcador. E colocando para a dieta carnívora, como se fosse a mesma coisa. Sim. Entendeu? Como se fosse a mesma coisa. Ah, mas a gente não tem estudos que comprovem que quem faz dieta carnívora e tem um LDL elevado não tem risco cardiovascular. Não tem esse estudo e nem mais um monte, né? De muita coisa. Só que do outro lado, né, como se fala em inglês, né, on the other hand, né, a gente vê todas essas questões, Cobra, das pessoas que estão numa alimentação flexível, né, e que infelizmente acabam entrando nos hospitais infartando, né, e todas elas, se você ver, tem números sobre isso, com o LDL considerado abaixo ou normal, dentro de uma alimentação flexível, dentro de uma dieta flexível, né? Então, assim, ou seja, a conta não bate, não é culpa da carne, entendeu? Então, quanto mais a gente coloca, a gente fez até um programa sobre isso, né? Eu, você, o Juan e o Rafael,
falando dessas mentiras o tempo inteiro. Está lá no podcast, foi muito legal, inclusive, esse episódio, porque assim, eles tentam denegrir sempre tudo que é relacionado à carne, né? E eu falo para as pessoas, faz um teste. 10 dias, 15 dias, 20, faz um teste. Veja você mesmo. Existem poucas evidências, mas assim, olhando do ponto de vista do que a gente deve realmente se preocupar, né? E não, por exemplo, tem vários carnívoros que acompanham a saúde, que acontece muito do LDL subir e depois ele baixar, né? O LDL sobe durante o tempo e depois ele desce. Se a gente considerar que o LDL é uma partícula que participa da cura, né? Então você entra numa dieta carnívora, você possibilita o seu corpo se curar. Sim. Então as partículas que participam da cura aumentam enquanto você está se curando, né? Então assim, o LDL é uma delas, porque o LDL, como o Dr. Alexandre Duarte fala, como o Dr. Leonardo Tavra fala, como o Dr. vários médicos, né, mais atualizados falam, o LDL é um sinalizador dentro do endotélio, né, da artéria, de que aquela artéria ali precisa ser reparada, ela está danificada. O LDL é um marcador, vai lá marcar isso. Só que, enquanto você está danificando, o marcador não dá conta de marcar, né? Não dá conta de falar, ó, nós vamos... É como se fosse assim, ó. Você tá lá com uma casa precisando reformar, né? Tá toda quebrada. Aí você fala assim, vamos reformar, mas como? Tá quebrando lá também, ó. Ali também tá quebrando. Aí você não começa a reforma. Você parou de quebrar, você fala, opa, vamos começar a reformar agora? Parou de quebrar? É mais ou menos isso. O LDL vai lá para sinalizar, né? Que precisa ser reformado. Então acho que a gente tem que focar muito mais no que causa dano nas artérias. E isso é muito claro. Muito claro. Isso é... Não precisa perguntar se tem estudo. Tem milhares de estudos, né? Você começar, quem é diabético aumenta em 10 vezes o risco cardiovascular. O LDL aumenta em quanto? Não tem comparação. E outra, como é que a gente... É 0, alguma coisa. Então, em 10 vezes. 10 vezes é 1000%. Então é 1000 contra meio que a gente está falando. Então é como se fosse assim, ó. Eu antes de eu nadar para a ilha, eu ando muito na BR-101 de carro. Né? Tinha obra no interior e tal. E não tinha medo da BR-101. Andava igual um desvairado, 200 por hora na BR, sem medo nenhum. Mas quando eu ia nadar na ilha, eu ficava com medo do tubarão me pegar. Entendeu? Então, fazendo uma analogia, eu como carboidrato refinado, óleo vegetal, açúcar, o dia inteiro, toda hora, o tempo todo, pico de glicemia o tempo Cerveja. todo. Sou pré-diabético, encho a cara, né? Fumo, não me cuido nada e tá tudo bem. É a BR-101 isso. É o que todo mundo faz. Pega a BR-101 e fala, ah, não, essa placa de velocidade aqui é 60, e isso aí é balela, eu vou andar 120. Que não tem medo, né, da BR-101. A BR-101 é alimentação tradicional, farinha, mas todo mundo come, todo mundo infarta, amigo. Exato. Os carnívoros infartam? Nunca vi. Nunca vi. Nunca vi. E outra também, né, Cobra? É tão nítido porque a falta de informação também é um pouco assim, quando os profissionais confrontam, falam, você perde peso no início, depois... Por que eu não estou falando de estética, tá? Eu estou falando só do geral. Porque as pessoas, a maioria quer perder peso, eu entendo. E, isso não porque a proteína, eu falo, você está careca de saber isso, a gente fala direto, isso não é a dieta da proteína, nem de longe. A carnívora, ela vai muito além de proteína, a gente está falando de gordura, a gente está falando de aminoácidos essenciais, vitaminas, enfim, né? Então, como é que um alimento que faz com que você vai perder peso,
você não perde massa magra, você come torresmo e zera gordura no fígado. Como é que isso vai entupir veias e artérias? E é uma coisa tão óbvia, assim, e nós, infelizmente, a gente vê as pessoas ali, até quem vem criticar uma postagem, né? Recentemente teve uma da Lua, ela me chamou para uma collab, que ela estava falando do arroz e feijão, as pessoas pegam um corte e já vem para cima, né? Só que não é todo mundo que consegue tolerar arroz e feijão. Eu acho de longe uma alimentação apropriada para a nossa fisiologia, de verdade. É muito recente arroz e feijão. Eu entendo, guerra, passa fome, tem quem chame de ração do governo, enfim, é grão. Então, assim, a gente nasceu para comer carne. Ponto. Eu não estou falando que todo mundo tem que comer só carne. Deveria, se o mundo acabasse, tudo acabasse no mundo e sobrasse só boi, água e sal, todo mundo ia viver muito bem, obrigado. Muito bem. Essa que é a questão, né? Então a gente está falando, quando a gente fala sobre densidade nutricional, com nutricionistas que falam sobre desnutrição, é complicado, cara. É muito complicado. Triste, na verdade. É um termo que a nutrição tradicional ignora, cara. Densidade nutricional. Muito, muito. E principalmente a densidade nutricional da carne. Né? É um absurdo. Não, a gente na faculdade de nutrição a gente não aprende que a carne é tão nutritiva quanto ela é, né? E uma das coisas que eu sempre falo que é muito fácil, né? A gente já conversou sobre isso, é muito fácil a gente entender por que a carne é nutritiva de uma forma muito intuitiva. O que é fome? Fome são suas células pedindo nutrientes. E o que mata a fome? O que entrega nutrientes para suas células. E o que mata mais a fome de tudo? Qualquer alimento que você comer. A carne gorda. Não tem outra coisa. Então, a carne entrega tudo. Se você comer bastante carne, você consegue zerar a sua fome. Qual outro alimento que faz isso? Nenhum. Zero. Né? Não existe. Qual outro alimento faz isso? Eu sempre, quando eu faço, quando eu estou atendendo alguém, né, ajudando alguém ou fazendo desafio, a minha primeira dica, a minha primeira estratégia é sempre comer muito. Não é comer pouco. As pessoas vêm de uma vida querendo comer pouco, né? A minha estratégia não é comer pouco, é comer até a saciedade. Tem gente que vai comer um pouco além? Vai. Tem gente que vai comer um pouco além durante muito tempo? Não. Eu acho que é difícil. Não vai. No médio prazo a pessoa para de comer muito. Ela vai parar porque é muita coisa, não tem como, cara. Porque o sinal no início pode estar desequilibrado, o sinal de saciedade. Depois acontece, né? A gente tem resistência à leptina, né? A pessoa que está com muita gordura e tal. Mas quando ela entra num processo que é o meu próximo passo sempre, que é você vai até a saciedade, descobrir a sua saciedade. Hoje eu estou dividindo, por uma questão didática, a saciedade em 3 níveis. Né? É o nível 1, nível 2, nível 3. Então, a saciedade nível 1 é o quê? Você não tem mais apetite. Você comeu, aí você chega naquele lugar assim, você fala, não quero comer mais não, estou sem apetite. Não tenho, a carne não está me apetecendo mais, né? Não tenho mais apetite pela carne. É o primeiro. Segundo nível, a carne perde o gosto, o sabor, não tem mais gosto. Isso acontece, você já deve ter sentido isso com certeza. A carne, mesmo que você coma, você pega aquela carne, né, um bife da Beef Passion, de Wagyu, que quando você chegou ali, que você comeu, você falou, nossa, esse aqui é um manjar dos deuses. Daqui a pouco ele não tem mais gosto, você coloca na boca, você mastiga, parece que não tem mais gosto. Essa saciedade é nível 2. E a saciedade nível 3 é aquela assim, que você não consegue mais comer. Emborracha. Você continua comendo. Então, você chegou na 1, você continua comendo. Você vai chegar na 2. Você continua comendo, você vai na 3. A 3, assim, você pega um pedaço de carne, você bota na boca, você tenta comer, você não consegue, ela volta. Exato. Você tem ânsia de vômito, essa saciedade nível 3. Né? Ela não passa. E aí eu pego essa ferramenta e depois eu junto ela com a outra ferramenta que é a fome.
O que é fome? Porque a maioria das pessoas não entende esses sinais de fome e saciedade. Porque a alimentação tradicional deturpa esses sinais. A pessoa fica perdida. Ela come sem parar o tempo todo, mas mesmo assim está sempre com fome. Nunca mata a fome, mas come sem fome. Entendeu? Ela come sem fome e não mata a fome. E fica o dia inteiro comendo, beliscando, belisca aqui, come ali, por causa do gosto, por causa do prazer, por causa do social, mas não é uma outra relação, né? Então a gente acerta essa relação com a comida quando a gente vai para a dieta carnívora. Você come quando você tem fome de verdade, ou seja, quando chega mesmo o pedido das suas células lá, seus hormônios de fome, né, no caso a grelina, quando ela chega, quando tem um pico de grelina, que aí o alimento fica cheiroso, você saliva, sua barriga ronca, né, a fome de verdade. E quando você está nessa fome de verdade, não tem alimento mais saboroso do que carne. Sim. Quando você está com fome de verdade, quando você sente o cheiro de um churrasco, você saliva na hora, endoida na hora, sua cabeça, você só quer comer carne, você vai, né, é um instinto fazer aquilo ali. E aí você vai e come aquilo ali até a saciedade. Perfeito, perfeito. E aí, dependendo do seu objetivo, você vai em um nível de saciedade ou outro, né? Então a gente pode ir para um nível de saciedade inicial, né? Se você tem um objetivo, você pode ir até no último lá, se seu objetivo é outro, por exemplo. Se você quer entrar numa série de jejum mais prolongado, você faz 1, 2 ou 3 ou várias refeições até o último nível de saciedade. Você faz um jejum de 3 dias, 5 dias com o pé nas costas. Exatamente. Né? Porque quando você está comendo a mais ali, você está aumentando os estoques de nutrientes. Nosso corpo não desperdiça ouro, né? Ele guarda o ouro, de alguma forma ele guarda, né? De alguma forma ele guarda. Você trouxe algo muito importante quando você falou assim, não tem nada que vai te alimentar, te nutrir, né? Nutrir melhor que a carne, né? Tá tudo ok? Nada, zero. E eu digo que só tem uma coisa, quando a gente é bebê, que é o leite materno, né? Exatamente, leite materno é um alimento animal, né? E que tem todas se a gente for comparar, né, a questão do colostro com a gordura animal que vem na proteína, É a mesma coisa. é a mesma coisa. Então, assim, isso é mais uma prova, mais uma evidência. O peito da mãe se enche de gordura ali, né? E depois ele solta aquela gordura pelo bico para a gente ingerir ela. Só qual a diferença do leite para carne, por exemplo, né? Digamos assim, em todos os animais, do leite dos mamíferos para o alimento dos mamíferos. No caso, pode ser outros alimentos. É que o leite é feito para anabolizar, né? Para crescer. Um bebê, um bezerro, qualquer filhote de um carnívoro, ele cresce muito mais enquanto ele está se amamentando do que depois quando ele se alimenta de outros alimentos. Então, por isso que no leite é um dos poucos, aliás, eu acho que pode dizer que é o único alimento, né, de origem animal que tem carboidrato. Porque o carboidrato, no caso a lactose, né, ele estimula o crescimento, ele estimula o nosso hormônio chamado insulina, que é um hormônio anabólico que faz a gente crescer tecidos, né? Crescer reserva de gordura, inclusive você vê que o bebê, ele naturalmente mamando, ele fica bem gordinho, né? Uhum. E também a quantidade, Deus não erra, né? É a quantidade exata para que aquele ser precisa. Não é o carboidrato que você vai encontrar na batata, Exatamente. Bom, enfim. Por exemplo, eu tô conversando muito com o Chuca, né? Queria te agradecer mais uma vez que foi você que nos apresentou, e a gente está num trabalho hoje de ganho, né? Nós dois, eu estou seguindo ele está me orientando, a gente está num trabalho de crescer, de ganhar, de crescer o corpo, ficar mais pesado, né? Eu, durante muito tempo, tentei ficar mais leve. Hoje minha meta é 100 quilos, eu quero bater 100 quilos. Caramba, Robert, que massa. E eu já estou com quase 90, 89, já cresci. Eu não acrescentei muito ainda, mas eu estou pensando em acrescentar, porque eu nunca lidei muito bem, mas talvez eu vou tentar um leite mais cru e tal. Mas o leite cru, né, que ele está incluído na dieta dele, se você ver o conteúdo dele, você vai ver, é uma coisa anabólica.
é anabolizante. Você vai, se você estiver treinando, né, você vai crescer, você vai aumentar sua quantidade de células, vai aumentar o tamanho das suas células, né, ele estimula crescimento. E o carboidrato faz isso, né? Só que na proporção exata, como você falou no leite, vai ter uma adequação melhor. Diferente do que a gente vive hoje, que a pessoa vive só no carboidrato, né? Então ele cresce só a pança, né? Só cresce só a tecido adiposo, porque não tem o estímulo do músculo, não tem o aminoácido para formar a musculatura. E não só a musculatura, né? Porque muita gente acha... Uma das coisas que eu estou aprendendo muito com o Fuca agora é isso, né? A gente valoriza muito o músculo, né? O músculo, a parte muscular. Só que o nosso corpo não é feito só de músculo. Nosso corpo é feito de tecido ósseo, tecido branco, né? Nervos, tendões. Isso também precisa se fortalecer, ficar mais forte, né? Então não é só o músculo. Então hoje esses treinamentos de hipertrofia, muitas vezes você pode ver que tem muita gente que toma bomba para crescer músculo, achando que está abafando, né? E tem uma lesão. É verdade. Uma lesão num tendão, uma lesão, né? Uma tendinite, alguma coisa assim. Por quê? Porque não fortaleceu o tendão, fortaleceu só a parte muscular. Exato. Isola o músculo, ele fica só ali machucando o músculo, né? E com muita repetição e tal, para fortalecer, para ficar inchadinho, ficar com o bíceps grandinho assim, né? Só que aquilo ali não responde fisiologicamente, é você ser mais forte, ter mais força, ter mais adaptabilidade a uma carga maior, né? Ter mais e tudo mais que a força traz, entendeu? Então hoje eu estou fazendo com ele um trabalho de força. Eu quero ganhar peso, mas esse peso meu não vai ser só músculo, vai ser osso, ossos mais densos, né? Tendões mais densos. Para quê? Para eu aguentar mais, viver mais tempo, viver melhor, ter mais força, né? E essa combinação de treinamento de força, bem específico, o que ele passa. E quanto tempo você está com ele, o Cobra? Eu acho que eu devo estar entrando no 3º mês agora, estou no 2º mês. E estou achando incrível como é que eu já consegui aumentar a minha força. E eu estou falando assim, uma pessoa, né? Eu nunca fui sedentário e comecei a treinar agora. Eu treino já há muitos anos. E como é que eu tive um ganho de força em tão pouco tempo? Um novo treinamento e, lógico, né? Com a minha habilidade que eu desenvolvi durante muitos anos, você já presenciou ela, né? De sentar na frente de um pedaço de carne e comer pra caralho, né? Até eu conversando com o Fuca, ele falou, caraca, como é que você faz isso, Cobra? Eu sento no churrasquinho como 14 churrasquinhos, cara. 1,4 kg, entendeu? Aí eu falei com ele, Fuca, o que você acha? Eu treinei hoje, levantei 100 quilos, né? Que é o meu recorde. Não é muito, mas é o meu recorde. Já separa as crianças dos adultos, né? 100 quilos. Não é qualquer um que levanta 100 quilos, não. Mas não é muito. Dá pra ir bem mais, né? Mas assim, eu fiz um treino, me estimulei bastante e depois comi 1,4 kg de carne. Falei, você acha que eu vou conseguir o meu objetivo de ficar mais forte e crescer? 1,4 kg. Como é que você faz isso? 1,4 kg eu estava fazendo a conta, dá 4,5 gramas de proteína por quilo corporal meu. Nego fica assustado quando come 2,5. Eu comi 4,5. Eu comi mais uns ovos ainda. Então a gente tem esse poder, entendeu? A dieta carnívora, a gente dá esse poder. E não é a primeira vez que eu fiz isso. Quando eu emagreci rápido, depois eu ganhei 10 quilos de músculo, cara, em um ano. Em um aninho. Sem carboidrato, sem leite. Tô pensando em botar o leite agora para ver se acelera o processo. Hein? Sim. Eu tenho meio medo boa, né? eu tenho medo. Leite cru, né? Leite cru, que é proibido de comprar. Mas é que a gente mais escuta, até no podcast, às vezes tem pessoas que acabam deixando alguns comentários meio maldosos, outros vocês percebem que estão com dúvidas e tal, mas é o que a gente está falando aqui, faz um teste você mesmo, não tem muito nem o que pôr nem o que tirar, porque assim, se você... Mas cara,
Eu sou meio preguiçoso, entendeu? Sou meio preguiçoso. Então, o negócio dá muito trabalho, eu falo, vou ter que achar o leite cru, Uhum. e ficar vigiando o leite, se ele não tornar, entendeu? Na prática, sabe o que vai acontecer? Eu vou tomar porra, eu vou ficar na carne mesmo, que é muito mais fácil. É muito objetivo, né? A estratégia carnívora ela é muito fácil de você se adaptar. É muito fácil. Uma das coisas que eu adorei a Conserve Food, o caldo de ossos, foi a praticidade, cara. Muito prático. Pô, o caldo de ossos é top. Sim. Vai fazer, cara. E vai É. tomar o que você fez. Porra, dá um trabalho danado, cara. Um trabalhão, cara. Dá um Panela de trabalho danado. pressão e tal. E um tempão fazendo, depois você tem que pegar, porcionar, guardar. Aí você vai ter que guardar como? Congelado. Aí você tem que descongelar depois para tomar. Cara, eu parabenizo quem faz. Congratulations, né? É isso aí. Eu já fiz. Deixei de fazer por quê? Porque é trabalhoso. Agora Trabalho. com Serve Food é como? Chega uma caixa lá em casa, eu pego os potes, tiro da caixa, boto no armário na dispensa, minha dispensa é vazia, não tem nada, né? Eu não compro nada. Então, Não tem tem espaço, bolacha, não tem arroz, não tem macarrão. não tem arroz, não tem feijão, não tem nada, essas coisas. Boto lá, eu pego um pote, abro, puf, dou uma esquentadinha e bebo. O que sobra, eu boto na geladeira, bebo no outro dia. Cara, é muito prático. Muito. Aí eu consigo tomar todo dia, entendeu? Muito. E falando assim, tipo, a gente vê, claro, tem marcas que fazem refrigerado, eles fazem vidro. Hoje você tem um monte de opções, né? Tem coisas muito interessantes também comestíveis que estão começando a aparecer aí no mercado, cara, com carne também. Carne de verdade mesmo. A gente está conversando com uma marca que é sobre costela. Depois eu conto para vocês aí a possível surpresa. E assim, a praticidade é muito, muito grande. Então, assim, para que não? Por que não? Né? Por que não? A questão do caldo de ossos, o trabalho já começa quando você vai no açougue, né? Pedir osso. Já é difícil de achar o osso. Já é difícil de achar o osso. Aí você leva para casa e não sei o que, 2 dias. Bom, você sabe mais do que ninguém isso aí. Então a gente tem opções, né? E eu acho que, para mim, Cobra, falando muito sinceramente aqui, sinceramente contigo, assim, é um caminho sem volta. É claro que eu abro, e a gente já conversou diversas vezes sobre isso, já teve o prazer de almoçar e jantar juntos e tal. Eu abro pouquíssimas exceções no ano, entendeu? Seja às vezes um aniversário que eu vou, ou uma taça de vinho no Natal, enfim. Mas eu descobri, e a gente vai descobrindo o que é regra, o que é exceção, e é tão legal viver na regra, é tão bom viver regrado, né? Esse é o lance de viver regrado, porque até isso as pessoas têm uma noção diferente, né? O cara come um arroz, feijão, um peitinho de frango lá, salada, nossa, ele é regrado. Eu penso comigo, não, ele não é regrado, ele é desinformado. Quando a gente está regrado, a gente sabe que é ali naquela gordura boa, é na pururuca do torresmo lá, é naquela gordurinha que a gente vê da carne moída, é a gema do ovo, aquilo é a regra. Aquilo é a regra nutricional, sabe, do nosso dia a dia, que a gente nem fala que é uma dieta, né, Cobra? Já é um estilo de vida, né? Um estilo de vida, né? Então, e é muito fácil, sabe? Eu acho que uma vez que você entra, é tanta praticidade que você fala, cara, eu não quero sair daqui. Então, você vai no supermercado, é rápido. Se você for lá no açougue, né, dentro do supermercado. Ou você vai num açougue de rua, acabou, já era, você compra água, ovos, acabou. Entendeu? Então, assim, é muito fácil, cara, é tão prático, é tão objetivo e te faz tão bem em todos os sentidos. Você poupa tempo, você poupa dinheiro, inclusive, se você retira outras coisas que você comprava antes, né? Então, assim, para mim é um caminho sem volta, assim, com certeza. Eu não vejo nada melhor, nada melhor, nada melhor. Hoje eu confesso assim, que eu alcancei uma liberdade de comer o que eu quero, né?
Hoje eu falo assim, eu não preciso fazer dieta carnívora. Eu não faço dieta carnívora porque eu preciso. Eu faço exatamente porque é meu estilo de vida, porque é prático, porque eu quero muitas vezes, né? Eu faço porque eu quero, né? Eu vou no self-service, normalmente quando eu vou no self-service, eu como outras coisas, até mesmo para não pagar só carne, né? Porque às vezes é o dobro do preço. Aí eu pego algumas outras coisas que ali tá prático de pegar. Mas aí a pessoa fala, não, mas dieta carnívora é cara, e vai no self-service, pega arroz, feijão, um monte de coisa que pesa e que não custa nada, não alimenta, e ela tá achando que tá fazendo vantagem porque não tá pegando carne. Se você pegar mais carne no self-service, é o mesmo preço. Às vezes até mais em conta. Às vezes, pelo menos em São Paulo. Tem um lugar aqui em São Paulo que eu vou, que o churrasqueiro já me deu a letra. Ele já reparou que eu só como carne, ele falou, ó, pega um pouquinho de ovo lá, coloca no teu prato com uma azeitona, alguma coisa que você paga. E assim, mas foi o que você falou, às vezes você pegando só aquilo, ou priorizando o que deveria ser priorizado por todo mundo, é no mínimo o mesmo valor. No mínimo. O mesmo. Só que, poxa, você vai sair da padaria, sei lá onde você vai estar, você não vai estar com vontade de destruir um chocolate depois de 2 horas, de comer um pão de mel, entendeu? É uma outra vida, né, cobra? Não, e é outra coisa que a gente vai pegando as manhas, né? De onde comprar, de quando comprar, de como preparar. E aí vai ficando mais barato. A gente consegue. Por exemplo, qual é o meu fiel da balança quando eu estou precisando economizar? É o ovo. Então, se eu estou mais abastado, né? Estou no momento que eu estou com mais dinheiro, estou podendo gastar, eu como mais carne. Mais carne nobre. Né? Se eu não estou, quero economizar, eu aumento a quantidade de ovo. E como menos carne. O ovo é praticamente uma carne, né? Exato. Ou então eu compenso, né? Eu faço, eu quero comer uma carne mais cara. Eu como uma carne mais cara e depois eu como mais ovo para compensar. E o outro, que é o grande lance, que muitas vezes as pessoas não fazem essa conta, é o jejum, cara. Exato. Jejum é a alimentação mais barata que existe. Perfeito. Não tem nenhuma alimentação mais barata que jejum. Não existe. Se eu faço uma vez por semana um jejum de 24 horas, agora, por exemplo, eu estou em jejum. Hoje eu não comi nada ainda. Para dizer que eu não comi, eu vou até falar o que aconteceu aqui. Eu inventei de comer banana, eu fui falei, né? Eu fui no hortifruti e olhei pra banana, a banana olhou pra mim e falou assim, ó, você tá merecendo comer uma banana. Você vai treinar daqui a pouco, aí aquele negócio vai te dar energia, né? Eu fui comer, acho que foram 4 bananas. Banana nanica, né? Que tem um valor emocional. Eu comia banana nanica, né? Na casa dos meus pais, eu gosto do sabor e tal. Foi aquele negócio na hora, eu senti prazer, foi gostoso e tal, não sei o quê. Rapaz, deu um revestrez na minha barriga. Pagou o preço. Que eu tive que ir no banheiro, né? Aquela, tipo assim, você acha que a próxima vez que eu for lá nesse hortifruti eu vou querer comer banana de novo? Não. Uma coisa que eu dou uma dica, não sei para quem está aqui em São Paulo, tem alguns açougues que eles oferecem o recorte de acém ou a capa do filé. Então é só a gordurinha. Então eles deixam tudo em cubinho, você pode pedir para moer. Cara, o quilo da capa de acém, do recorte de acém, tá R$16,90 aqui. R$16,90. Aqui em Vitória eles chamam de ponta de carne. Aqui onde eu compro. Ponta de carne. É a carne moída daqueles restos, né? E normalmente ela é mais gorda, porque o povo é bobo, né? Todo mundo pede para arrancar as gorduras da carne. Exato. E aí ela fica uma carne moída mais gorda. Então, para fazer carne moída, tô salivando aqui, não? Você fazer essa carne moída, para fazer hambúrguer, almôndega, para fazer com ovo, é uma outra coisa, R$16 o quilo, cara. Nem fruta custa R$16 o quilo. Exato, é o que eu falo. E nem fruta. Fala assim, é tudo rico, só come picanha. Não é assim que funciona, gente. Porque assim, tem o fiel da balança aqui também, gente. Eu não como ancho todo dia. Entende? Eu adoraria, adoro ancho, adoro picanha, mas não dá. Mas assim, recorte de acém, capa de filé, eu uso muito e é barato. E outra coisa, vísceras, cara, compra fígado. Fígado.
Fígado é barato pra caramba. Eu comprei agora uma outra dica. Compra com CNPJ. Arruma um CNPJ que tem o KNAI, né, de restaurante ou alguma coisa assim. Ó, legal E isso aí. compra uma quantidade maior direto da fábrica, do frigorífico, né? Perfeito. Eu acabei de comprar agora, eu comprei cada peça tem 11 quilos, eu comprei agora. 22 quilos de carne de boi a R$ 40. Carne Angus, chama brisket, que é o Peito. peito do boi, né? Que é uma carne maravilhosa, a gordura mais saborosa que tem, a R$ 40. Só que o que acontece? Eu vou ter um trabalhinho a mais, porque eu vou ter que. Eu já fiz isso, inclusive. Eu tive que particionar ela, botar no saquinho e colocar congelado para eu comer, porque ela é muito grande, não tem como fazer de uma vez. Cara, a carne extremamente marmorizada. Fica Maravilhoso. uma delícia para fazer ela frita, né? Fryer, no Panela de forno. pressão, onde você quiser. Panela de pressão, porque ela tem algumas partes que são mais enervadas, assim, fica mais É firme, uma né? Tem que ter mais delícia. colágeno. Mas é uma carne saborosíssima, cara, por R$ 40. Exato. Saborosíssima. Eu tô há 3 semanas comendo hambúrguer. Sabe aquele lance da preguiça? Tipo assim, Aham. eu não vou comer. Cara, só com recorte. Só com recorte. É uma Então, delícia. assim, é uma delícia, cara. Hambúrguer com ovos mexidos, ou ovos cozidos, ou omelete. Nossa, Super bacon. rápido, É. entendeu? Ô, 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 Domi, você tinha falado que você tem um compromisso 5h30, né? 18. Eu posso ficar mais um pouquinho ainda. Ah, beleza. Então tá bom. 18 horas. Era só, eu já dei um toque aqui na pessoa que a gente vai. Eu vou pegar uma encomenda que eu te falei, né? Uhum. E aí. Fala um pouco mais sobre a conexão carnívora. Conexão carnívora, a minha visão sempre foi assim, gente. Não sei se as pessoas acompanham o canal, mas eu acho que o meu propósito é poder. Propósito não é sobre só atividade. A gente sempre acha que propósito é um trabalho. Quando a gente está fazendo, por exemplo, um canal na internet e tal, né? Mas o meu propósito mesmo é impactar as pessoas, a saúde das pessoas. E aí a gente está falando de saúde metabólica. É claro que lá eu vou dar sempre preferência para qualquer profissional da área da saúde, influenciador, que defendem comida de verdade, que entendem o que é saúde metabólica, e não necessariamente que ele é um canal que só carnívoros da dieta carnívora assiste. Não, são diversas dietas que são bem-vindas lá. A gente tem o pessoal da dieta da selva tá lá, que prioriza carne gorda como base, entendeu? Eu falo que na carnívora tem alguns espectros. Tem muita gente da selva que assiste Conexão Carnívora, tem gente low carb que assiste Conexão Carnívora, tem gente da cetogênica, tem Lion, não é um canal Lion Diet. Ela é uma conexão de pessoas que priorizam carne e gordura no prato, né? E que estão buscando saúde, melhorar a saúde e bem-estar e, obviamente, saúde metabólica, enfim. Então, para mim, o meu propósito dentro desse podcast é impactar a vida das pessoas. Vai muito além de um business, né? Você vê lá, você já esteve lá pessoalmente, o carinho que eu tenho para fazer os episódios, ou a forma como eu trato todo mundo que vai no programa, ou como eu mantenho o programa, a batalha que está sendo, às vezes, para entrar mais um patrocinador para ficar lá com a gente e às vezes alongar um pouco os episódios, ou melhorar, inclusive, a qualidade dos episódios e tal. Então, Conexão Carnívora, ele nasceu para unir, é um elo entre diversos profissionais. A doutora Rayane está aqui, às vezes a gente troca uma mensagem, maravilhoso o trabalho dela. Aconselho cada um de vocês, recomendo, dá uma olhadinha no protocolo dela. Não sei se você conhece, Cobra. Doutora Rayane aqui, ela está aqui, ó. Rayane com Y. Depois vai lá conhecer o trabalho dela, que é muito legal. E assim, são esses profissionais que precisam de voz. É uma conexão mesmo, é dar voz a essas pessoas que muitas vezes também são aí massacradas por outros profissionais que estão aí tapados para a realidade nutricional. Inclusive, Cobra, eu vou falar de um menino muito jovem, não sei se você o conhece, chamado Kenji. Ele é daqui de São Paulo, eu conheci ele pessoalmente.
menino jovem, promissor, graduando em nutrição. Ele é carnívoro, tudo. A gente teve um encontro com o Pelosi aqui em São Paulo, ele foi. E falei com ele semana passada, eu quero levar ele lá no podcast. Entende? Aqui não é só sobre ser 1.000 seguidores, 2.000 seguidores ou 2 milhões de seguidores. Esse menino aí, gente, eu vou falar Kenji, com K, acho que é com Y no final, dá uma olhadinha, ele é um futuro nutricionista. Entendeu? Mas nutricionista, não é que ele é um futuro desnutricionista. Eu acho que eu sei quem é, de óculos, né? De óculos. Eu sigo ele manda bem. Esse menino ele precisa de visibilidade. Pô, ele está sendo corajoso, graduando, jovem. É desse tipo de profissional que a gente precisa. Entendeu? Ou um cara igual o Cobra que, pô, depois de anos, não, vou fazer nutrição e tal, vai entrar aí nesse ninho aí de cobras, no bom sentido, porque é difícil, é muito difícil. As pessoas estão doentes, então Conexão Carnívora é um elo, ele de fato é um elo entre diversas dietas que priorizam carne e a gordura animal saturada. Acho que é isso aí, dá voz a cada um de vocês, claro. Gordura animal é ouro. Não, nem sabe que eu falo isso, né? O nutriente. Essa frase do Cobra eu roubei. É o nutriente. Eu compartilhei essa gordura animal saturada é ouro. E digo, às vezes, até falo brincando, falo que às vezes até é diamante, né? E outra também, sabe, Cobra? A gente vê o pessoal da selva, estou falando com o Lucas também, que está para voltar lá no podcast. Eu acho muito interessante o trabalho deles também. Tudo que é a favor de uma alimentação boa, claro, depende da saúde metabólica da pessoa, se ela vai introduzir carbo de fruta, mel cru, mas eu acho que as pessoas deviam estar tão mais preocupadas assim, com a qualidade nutricional que está indo para o prato delas, do que está contando calorias, né, cara? Não é isso? Contar aquilo ali, pô, cara, como é que pode? A pessoa está ali contando caloria e não está contando o principal, os nutrientes que deveriam estar ali naquele prato. Então, digo, é muito fácil você entrar numa vida hipercarnívora. O carnívoro comeu mais de 70% de carne e já é hipercarnívoro. Isso já é fato. Exatamente. Né? Não precisa comer só carne vermelha. Entendeu? Dieta da selva é dieta carnívora. Carnívora, gente, eu falo. É a mesma coisa. No meu método lá na tribo carnívora, que eu desenvolvi junto com o Henrique Altran, é a paleocarnívora. Exato. Né? Que é a dieta carnívora do paleo. Porque teve uma coisa que aconteceu, né? Que a gente já foi mais carnívoro antes do paleolítico. No paleolítico, a gente começou com a extinção da megafauna, que era a nossa alimentação, né, dos nossos ancestrais. A gente apelou para comer mais tubérculos e frutos, né? Então, quando a gente fala, tem muitos profissionais que falam, não, o ser humano não é carnívoro. É porque a pessoa não estudou antropologia, está falando que é carnívoro. Porque os nossos ancestrais, existem evidência de que eles comiam tubérculos, que eles comiam frutos. Os nossos ancestrais de 50 mil anos atrás, 40 mil anos atrás. Agora olha 300 mil anos atrás, 400 mil anos atrás, 500 mil anos atrás que eles comiam. Sabe por que eles não comiam? Porque não tinha. Não existia. E quando que existia, a gente viveu uma era, né, uma fase de gelo e savana africana, que os nossos ancestrais eles evoluíram na savana africana, milhões de anos lá. Não tem fósseis de mais de 500, 1 milhão de anos atrás fora da savana africana. Não existe, né? Porque eles estavam só lá, né? E lá eles podiam escolher. Ou eles comiam arbusto, grama ou bicho. E a gente não lida muito bem com arbusto e grama, né? Não com a quantidade de calorias que a gente precisa para rodar essa máquina aqui, ó. Sim. Cérebro, né? Que precisa de gordura, né? Essa da evolução é uma unanimidade, que o que fez a gente evoluir nosso cérebro foi consumir gordura. Exato. Aí agora a gordura faz mal. É triste, né? Cara, o que mais me entristece, de novo, às vezes não é nem o desinformado
que é alguém que quer melhorar, às vezes, a saúde, ou se sente enganado, ou incomodado, mas não é da área da saúde. O ruim mesmo é quando é da área da saúde, porque é querer me convencer sobre algo que você, e muitas vezes eu sempre trago para essa questão da biodisponibilidade, porque eu já encerro aí já a conversa, porque às vezes nem sabe o que é, não entende o que é e não quer saber o que é. E eu nunca vou esquecer uma vez que um nutricionista falou assim para mim: não é porque a carne é o alimento mais biodisponível do mundo que é a melhor opção. O cara que fala isso, ele não sabe o que é biodisponível. Mas assim, cara, tipo assim, é a mesma coisa, não sei se cheguei a falar isso para você, é a mesma coisa de você virar para mim e falar assim: poxa, Domi, estou querendo sair daqui de Vitória, eu vou morar no interior da Chapada de não sei da onde, porque lá a água é cristalina, o ar é cristalina. Eu virar para você e falar assim: ó, não é porque o ar daqui é mais cristalino e a água melhor que é a melhor coisa do mundo para você tomar. É isso aí. Isso não existe, cara. Isso é muito louco. Isso é muito doido, né? É isso aí. Felizmente a gente vive muitos estão presos aí numa Matrix e indo para essa retinha final. O que me entristece bastante também é a forma como as pessoas estão usando o Monjaro, pessoas jovens que poderiam estar comendo muito melhor, sem passar necessidade, gastando uma puta grana com um negócio ali que a própria carne, a densidade nutricional da carne vai te dar o mesmo resultado, assim, na questão de emagrecimento, só que sem prejudicar a tua saúde. E deixo bem claro, eu acho que para uma intervenção, algo urgente, ok, cada caso é um caso, mas o que a gente está vendo é um modismo. Então a pessoa está mais incomodada se eu como carne, se o cobra come carne, do que se ele pudesse receitar um monjaro. Exatamente. Não, ele fala mal da carne, fala mal da gordura animal, fala mal do excesso de proteína, fala mal da falta de fibra, e passa testosterona, monjaro, tadalafila e companhia. Como se fosse, né, as melhores coisas do mundo. Que estão tomando testosterona, como diz o doutor Alexandre, ele foi lá no programa, ele falou: os caras estão injetando plástico no cara. Rapaz, quem foram os seus convidados assim, mais recentes? Porque você começou a receber uma turma de peso lá no podcast, né? Agora, mais recente, vamos falar de mês para cá, teve a Lua, foi lá, obviamente, a Lua Ferrari foi o doutor Alexandre Duarte também foi o Vitor Sorrentino, foi a Pietra Bertolazzi também, porque ela estava numa cetogênica, aí depois quase bateu na trave para ir o doutor Zé Balos, ele está para voltar agora, a gente está conversando, a gente vai falar sobre essas questões aí, não só ligadas às vacinas, mas pós-vacinas e microbiota. Eu acho que isso é algo que interessa a muitos que acompanham o canal. Aí foi o pessoal agora de ração, Tauan foi também, a 374, a Dani Frederico teve recentemente também lá, que foi uma das palestrantes, mas enfim, foi essa escadinha aí. Sorrentino, né? Sim, o Sorrentino foi muito bom, né? Falamos sobre TDAH, né? Foi muito legal. Foi bom demais também, falou como ele curou a dele, falou sobre a importância, embora ele não seja um carnívoro estrito, ele sabe, ele prioriza a questão da gordura. Animal-based. Ele comentou bastante sobre a com o Dr. Alexandre, foi muito bacana também, foi muito boa, né, gerou uma certa polêmica ali, numas questões lá de exercícios, né? Porque ele é super a favor da caminhada e a gente nós somos andarilhos, eu sempre falo isso, então deu match na hora que ele falou lá, que a gente vê que é importante a questão do exercício. Falou também da questão hormonal também, que foi muito legal. E você que tem lugar lá sempre, né, irmão? Você sabe que você tem uma cadeira VIP lá no programa. Não, se eu vou para São Paulo, tem que dar uma passada lá, né? Tenho ido pouco. Eu tava indo mais que eu tava fazendo aquela mentoria lá com o William Celso, né?
Mas agora eu tô querendo ir lá em Cuiabá. Eu No vi um evento, né? anúncio hoje, cara. Eu vi o anúncio hoje. Eu fui no outro, né? Sim, eu lembro. Eu lembro. Encontrei a galera toda lá e tô querendo ir lá pra encontrar de novo, novamente. O Alessandro Altran vai nessa Medeiros, aí de novo? Altran é palestrante de novo, Dr. Dário Virolini, Sim. O Dário Ivan também. Ramos. Dário também, você sabe, né? Você e o Dário lá no Conexão é. Dário? Dário Dário é uma energia muito boa dele, né, cara? muito, muito. Pô, incrível, muito bom. Eu gostei Olha, muito é de uma das conhecê-lo. pessoas, ele é muito humano, assim, É, né? e é um gênio, Coração. né? E é um Hã? gênio. É um Gênio. gênio. Genial. É genial. Genial, genial. E que Ele é um orgulho, né? A cara gente genial. ter essa, essa, essa conexão mesmo lá que foi no evento e a gente ter criado esse vínculo e esse respeito, assim. Eu gostaria até de falar que o Cobra, antes de ir embora aqui, o Cobra falou, poxa, tu tá fazendo um treino com o Fuca, e o Cobra sempre fala, pô, você que me apresentou o Fuca, mas para mim é uma honra, porque assim, hoje a gente está juntos, né, Cobra, fazendo evento ou participando de podcasts, então eu nunca imaginei, cara, sei lá, 3 anos atrás, né, que eu ia estar nessa mesma jornada, né, com pessoas que eu sempre admirei, admiro tanto, admiro Olha que, a posição, diga. olha que legal aqui a mensagem. Chegou aí. Ó. Tereza Domênico. Eu sou irmão do Domi. Estou na Carnívora e minha virada de chave, além do Domi, veio do Cobra, da página Cachorro Come Carne. Meus cães agradecem. Olha que maravilha. Os cachorros da minha Obrigado. irmã, um beijo, Lê. Os cachorros da minha irmã são 2 touros, cara, e carcaça de coração, tá carnívoro, irmão. Carnívoro, carnívoro. E pessoas como você, cara, que me abriu assim portas lá no início, respondendo perguntas e, cara, faz isso, faz aquilo. E hoje a gente está nesse Eu mesmo. faço questão, cara. Eu respondo 100% dos meus directs. Sou eu mesmo que respondo todos. Pode mandar que a resposta sou eu mesmo que respondo. Eu também, eu falo isso para todo mundo. E essa a proximidade, né, Cobra, hoje, que a gente, pô, quando a gente sai eu, você, o Juan, o Pelosi, entre tantos outros, cara, é tão bacana, né, cara, a gente saber que tem uma turma, pessoas, né, quando o Crechete estava por aqui também, foi legal pra caramba que a gente estava junto, que se alinham com isso e você vê, cara, tem jeito, dá para salvar. Quem quer ser salvo, É, vai conseguir. é um movimento que está crescendo muito, né? Cada vez a gente vê gente chegando mais aí, crescendo, crescendo no conhecimento, crescendo na experiência, crescendo no alcance, né? Você vê que hoje a gente está com várias pessoas aí já com milhões de seguidores falando sobre isso, né? Isso é muito legal, cara. Eu torço muito, entendeu? Eu também. E eu acho que a gente tem que estar cada vez mais unidos, assim, o tempo todo. E você sabe, cara, aqui você tem um parceiro, a hora que quiser vir, quiser ir lá no podcast, enfim, você sabe que você tem, como é que fala? A chave da cidade. E eu acho esse trabalho que você faz, o que a gente fazia também no Bate-Papo Carnívoro, eu e a Alessandra, né? De juntar, de, de fazer essa conexão mesmo, né? Isso é muito importante, entendeu? Porque tem muita gente que acaba, vem pro movimento aí, acha uma Uhum, portinha e fica ali sozinho ali, né? Não fala mais com ninguém, fica meio com uhum, medo da concorrência, né? Que vai roubar meu cliente, né? Tem muita gente que pensa assim. uma bobagem. E eu acho que isso limita, né? Eu acho que quanto mais quem precisa disso, né? Dessa renda, quanto mais gente estiver falando sobre a Melhor, carnívora, melhor, porque mais vai crescer o movimento e melhor. mais vão ter pessoas que vão se identificar com o seu diferencial, digamos assim, né? E Eu acho que é por aí. eu posso só terminar, você falou algo importante, né? Não, nem me vem nomes da cabeça nada, mas você falou dessa questão de concorrência, e eu vou voltar de novo aqui, gente, se eu puder falar sobre isso, que o, é o lance do, quando eu falo que propósito, ele não é só atividade, ele é identidade, entendeu? Às vezes a pessoa pode estar mais preocupada com a concorrência, com o negócio, mas assim,
sendo muito honesto aqui, claro, todo mundo precisa trabalhar, ganhar dinheiro e tal, mas o meu propósito é impactar a vida das pessoas. Eu sou mensageiro, eu sempre digo, eu não sou médico, não sou nutricionista, eu dou voz a médicos e nutricionistas, sabe disso? Né? Eu sou mensageiro, e eu como mensageiro, eu tenho responsabilidade, tá, de apresentar pessoas lá no meu canal para te libertar. Entendeu? Esse é o meu propósito, é impactar a vida das pessoas, né? Então, eu acho assim uma bobagem. Para mim, quanto mais a gente estiver unido nesse sentido, melhor. Todos são bem-vindos lá no podcast, entendeu? Que nem agora eu falei do Kenji, um menino novo, promissor, vou levar lá. Não importa se ele tem 1000 seguidores, me importa o profissional que ele vai se tornar amanhã, entendeu? Eu acho que é isso, entendeu? Acho que é sobre isso. Eu acho que a gente se dá tão bem assim, se identifica, tem essa conexão tão boa, porque a minha missão de vida também é essa, entendeu? Depois que eu descobri que é tão simples, né, a gente conquistar a nossa vida de volta, né, que foi abduzida por um poder aí perverso, né, que responde a interesses econômicos e que lucra com a doença, né? E a gente tem uma saída tão simples, que é só botar um bife no prato e comer todo dia. Exato. Simples assim, né? E por isso que é tão combatido. É uma coisa que a gente tem que pensar, né? Por que será que a gordura animal é tão combatida, né? Na grande mídia, né? No ensino de nutrição, no ensino de medicina, que é todo financiado para depois você viver à base de suplemento e remédio e procedimentos e profissionais, né? Para fomentar esse mundo extremamente lucrativo e corrupto, que é uma coisa importante a gente falar, né? A saúde, apesar de dever ser, né? Assim como a justiça também deveria ser, né? Um local nobre e de alto caráter, né? Porque você está lidando com a vida da outra pessoa, é uma área extremamente corrupta, extremamente perversa. Exato, Tá? exato. Essa é a realidade. Tem um livro que eu li que se chama Medicamentos Mortais e Crime Organizado. Olha só. Como a indústria dos medicamentos corrompeu a assistência médica, né? Então ele traz os bastidores de uma coisa horrorosa, de muita gente que lucra com a doença dos outros, né? É extremamente lucrativo doença. Saúde, quem ganha é quem tem saúde, né? A gente acreditar que um profissional que lucra com a saúde vai querer te dar alta, né? É um pouco inocente, né? Você acreditar que uma indústria farmacêutica que tem um lucro absurdo vendendo remédio não vai persuadir um médico a vender mais remédio do que deveria, né? Então, assim, quem lucra com a cura somos nós. A área da saúde, que deveria se chamar a área da doença, né? Porque a especialidade é doença e não saúde, né? Muito longe disso, né? Na faculdade de nutrição a gente não aprende sobre saúde, na faculdade de medicina a gente não aprende sobre saúde, né? O foco é sempre dietoterapia, né? Sempre, por exemplo, quando eu fui fazer nutrição, antes eu queria fazer medicina. E eu fiz engenharia na Federal aqui do Espírito Santo. Eu queria fazer lá a medicina, né? E aí eu entrei na grade de medicina, não tem nenhuma matéria sobre nutrição. Olha isso. Nenhuma. Médico não estuda nutrição. Médico estuda farmacologia, remédio, diagnóstico, tratamento. É isso. O médico é especialista em doença. Nem para eles mesmos, eles não sabem saúde. Você vê que vários médicos, o doutor Alexandre Duarte é um, que era doente, se automedicava e estava doente. Doutor Dário Birolini,
Vários médicos que estão hoje seguindo a nossa linha aqui, né, de um estilo de vida mais animal-based, carnívoro e tal, recuperando a saúde de forma absurda, viviam, a doutora Thaís Tomé, Sim. o doutor William Hudson, todo mundo doente que mudou primeiro a vida deles e depois fala, caramba, descobri um negócio bom aqui, vou passar para mais gente, né? Doutora Raquel Furtado, pô. Doutora Raquel Furtado, pô. Não é? Então, assim, a medicina, ela não é uma coisa de saúde, né? A medicina é doença. Exato. Assim, se É pudesse tratamento de sintoma, né? Agora, é lógico que tem uma área da saúde, que inclusive foi o que levantou muito essa moral da saúde, que é a infectologia, né? Problemas agudos de saúde, cirurgia, prótese, todas essas coisas evoluíram muito. Ok. Mas a parte de doença crônica, não transmissível, que vem principalmente do estilo de vida e principalmente da alimentação, é bizarro. É bizarro. É bizarro. É bizarro. E quando eu falo, gente, assim, às vezes, eu fiz até um post recente dizendo que eu separo em 3 categorias. Eu falo que existe o nutricionista, o calorista, que só conta caloria, e o desnutricionista. Eu bato muito nisso, né? Mas, assim, posso ser um pouquinho polêmico agora no final ou não? Pode ou não? Pode. Pode. Tipo assim, eu acho que se hoje em dia você não tiver alguém da área da saúde que te explique de verdade como se reverte uma diabetes tipo 2, se esse cara não souber te falar, pode ser médico, pode ser nutricionista, né? E tá te empurrando toda hora aquele mesmo estilo de vida, aquele mesmo menu para comer, sei lá, independentemente, vamos falar da área da nutrição, tá? Se esse profissional não sabe falar como você vai entrar em remissão de psoríase ou de qualquer outra doença autoimune, mas está te empurrando sempre as mesmas coisas para comer, os mesmos suplementos, é porque você não tem, cara, alguém da área da saúde. Você tem um dealer, né? Um dealer. É um dealer, que em português, se eu fosse falar de uma forma bem pejorativa, seria um traficante de remédio. Entendeu? Porque assim, as pessoas só se preocupam em remediar, suplementar o tempo inteiro. Então, abram muitos olhos. Eu acho que esse é o grande papel do Conexão Carnívora. Não é você falar que nenhum médico presta, que nenhum nutricionista presta. Não, é você enaltecer. Mesmo porque isso não é verdade. Né? Porque não é verdade. Mas é você enaltecer aqueles que estão salvando vidas diariamente, né? Que estão dando a cara a tapa diariamente. Então, isso que eu te falo da questão de impactar a vida das pessoas. Né? Eu acho que é isso, é sobre isso. É exatamente isso. Exatamente. A gente tem que dar parabéns para esses profissionais que tem uma aqui falando que uma nutricionista comentou aí que é difícil a pessoa fazer a transição para começar a prescrever animal-based. É bem difícil, porque você vai esbarrar em várias coisas. A Letícia Moreira, por exemplo, no último simpósio da dieta carnívora, falou lá na palestra dela, estou recebendo cartinhas de amor do Conselho Regional de Nutrição. É uma vergonha, né? É uma vergonha. Eles foram lá no podcast, ela e Medeiros, eles foram. Foi sensacional. É terrível, 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 cara. Terrível demais. Eu sei que eu vou ter que lidar com isso quando eu me formar. Vai. Né? Eu já recebo ban do Instagram. Várias vezes eu tive post tirado do ar e tal, porque eu estou falando sobre gordura, por exemplo. Né? Sobre jejum. Nossa, jejum, eles falam que eu estou atentando contra a minha própria vida quando eu estou fazendo jejum. Todas as religiões falavam em jejum, mas o Cobra está tentando sobre... Isso é um absurdo, cara. Isso está banalizado demais, irmão. Você comer o dia inteiro biscoito recheado, pão, bolo, refrigerante, não dá nada. Sendo que, né, a maior causa de morte hoje é infarto, diabetes, câncer, né? E isso tudo é
Tem coisa mais Alimenta. hipócrita. Eu fiz uma cirurgia recentemente, te falei, e já você sai, já os caras te entregam um suco de caixinha, óleo vegetal, né, bolacha e se você, eu levei dentro da minha mala para o hospital uma garrafa térmica com caldo de ossos. Claro que eu não avisei, porque se eu avisasse, iam proibir de eu tomar algo totalmente nutritivo, né? Mas eu tomei, escondido, mas tomei, entendeu? Então você, no próprio ambiente hospitalar, você recebe um alimento que não te nutre nada, só te prejudica. Só prejudica. Açúcar é péssimo para cicatrização, por exemplo, né? Você faz a cirurgia, você vai comer açúcar. Açúcar atrapalha a cicatrização e muito, né? Muito. Terrível, né? É terrível, né, Terrível. Paulo? Não, na minha cirurgia eu fiz 4 dias de jejum, né? Fiz 2 dias de jejum antes, fiz a cirurgia, fiz 2 dias de jejum depois. Imagina o que eu não sofri no hospital falando que estava em jejum, né? Chegava aquele monte de comida, eu nem Olha, comi nada. Eu fiquei 2 dias internado sem comer nada. Água e sal. eu As fazia algo. enfermeiras, as enfermeiras ficavam malucas. Peraí, você não vai comer não? Você não comeu? Não, não, não. Ah, não, você vai ter hipoglicemia. Eu falava assim, ó, mede aqui, ó. Mede aí. Aí a glicemia dava 100 Aí, ó. em jejum. 4 dias de jejum. Ou seja, meu corpo estava... Claro, Não, a minha recuperação, mais fiz uma rápido. prótese, né, de quadril. Fiz prótese. É uma cirurgia grande. Arrancou a cabeça do fêmur, colocou uma de metal, né? É uma cirurgia grande. Minha recuperação foi incrível. Olha só. Os médicos que me acompanharam no pós-cirúrgico ficavam assim, você está tendo resultado em uma semana que era para ter com uns 15 dias de cicatrização, não tive inflamação, aquela coisa que fica vermelha, fica inflamada, não tive nada daquilo, não tomei os remédios lá, um monte que Também me não. passaram, Inflamação zero. tomei só o mínimo necessário, porque para não sentir dor e tal, mas é totalmente contra a caixinha, né? Fora, lá longe da caixinha, bem longe, quilômetros da caixinha. Eu tomei remédio para dor, primeiro, segundo dia, não vou mentir, mas Ah, tem que tomar, né? é lógico, anti-inflamatório, zero. Tipo, não, Ninguém tá aqui falando que a gente não tem que tomar anestesia, claro, que não tem que tomar antibiótico, essas coisas, né? Isso aí a medicina avançou. Agora, comer açúcar para tomar anti-inflamatório, né? Comer trigo para tomar antialérgico, comer glicose para tomar glifage, né? Se encher de carboidrato para tomar remédio para pressão, exato, né? Não faz exato, sentido. exato. E você tem planos para vir para São Paulo agora? Não. Não. Tá. Mas a gente vai conversando aqui, Bora. vai bater no papo. Eu tenho que buscar a encomenda lá. E, Doni, bom, queria agradecer todo mundo aqui que participou. Para mim é um prazer a gente poder conversar. Tá? O que você precisar do lado de cá, você sabe que pode contar comigo. E eu sei que é recíproco também. E admiro, eu acho que antes de todo o trabalho, admiro a pessoa. Então, assim, eu vejo a pessoa que você é quando a gente está junto por aqui, a forma como você trata as pessoas também. Então, o Cobra é um cara, não é porque as pessoas estão assistindo aqui, mas é admirável, cara. Obrigado por ser meu irmão nessa jornada aí. obrigado, Doni. A recíproca é verdadeira. Quero agradecer por você ter aceitado o convite. E a hora que eu estiver em São Paulo, a gente vai pelo menos comer uma carne junto, mas com certeza vamos no podcast, né? Bora, não, você tem, já falei, você tem vaga lá toda hora, cara. Se você quiser vir amanhã, é só ir lá. Tá bom? Dom, brigadão, cara. Galera, obrigado aí pela participação. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Um beijo e um bacon aí. Um beijo e um bacon, é isso aí. Valeu.